Então, hoje, a gente vai falar sobre os capítulos 14 aos 16 do livro Fundamentos da Arquitetura de Software, uma abordagem moderna de engenharia, que é do Mark Richards e o Neil Ford. A gente está fazendo a leitura da segunda edição. E essa segunda edição ela tem umas partes ali considerando a questão da utilização da inteligência artificial, né? Algo tão presente agora na nossa vida. Então, sobre o que a gente vai conversar especificamente? A gente vai falar sobre 3 estilos arquiteturais. O primeiro é o baseado em serviços, que é do capítulo 14, o orientado a eventos, que eu acho que é a estrela da noite, e o baseado em espaço. E aí eu já começo com uma definição, mas também uma provocação para a gente conversar aqui hoje, né? Então, quando os autores ele apresentam esse capítulo 14, que é o baseado em serviços, ele já me dá uma topologia, né, que é ali baseada numa interface. Eu tenho uma divisão dos serviços por domínio, então por isso que ela é baseada em serviços, porque ela tem essa divisão por domínio. Ele coloca algumas outras características também importantes que é legal, tá dentro de um sistema distribuído. Eu posso fazer as implementações independentes desses sistemas, né? Então, nesse exemplo aqui, né, um exemplo muito simples, em que eu tenho a interface e aí eu tenho um serviço pedido, outro serviço cliente, outro serviço pagamento, e neste caso aí ele tem um compartilhamento de banco de dados. E eu entendo que quando a gente, geralmente, eu trabalho muito com microserviços, e essa arquitetura, ela estaria um passo antes, vamos falar assim. Porque no microserviços, eu teria, majoritariamente, um banco de dados para pedidos, um banco de dados para clientes, um banco de dados para pagamentos e assim por diante. E aí, não, nesse estilo, apesar de poder compartilhar banco, mas a intenção é que, ou melhor, pode ter um banco para cada, vamos assim, ou fala assim, vou fazer uma combinação, 2 serviços têm um banco, os outros 3 têm outro. Eu tenho essa maleabilidade aqui no livro, né? Que tem uns exemplos aqui nas páginas, né? Mas a intenção é que ele tenha poucos serviços e o autor ele fala que o pouco dele, não sei se vocês viram, ele fala assim, ó, recomendamos não mais que 12 serviços. Para mim, 12 serviços era serviço pra caramba. Mas ele fala, não, tudo bem se você trabalhar até 12 dentro aí com um banco. E o que a gente ganha, né? Esses deploys independentes, a gente ganha menor complexidade, porque ele tá ali já dentro, eu poderia colocar isso dentro de falando de AWS, ali num ECS, né? Separado esses serviços e trabalhando com esse banco, eu consigo ter essa gestão aí de arquitetura melhor. E eu acho que o ponto interessante aqui é a questão da fronteira de como que a gente desenha esses serviços. O quão ele tem que estar coeso para que isso funcione bem. Vocês já trabalharam com arquitetura baseada em serviços? Pode falar, Suzane. Eu posso estar lá na empresa, por exemplo, o projeto assim que mais é um serviço que ele atende várias interfaces. Normalmente eles são sistemas legados, né? E pelo menos lá na empresa eles são muito baseados em SaaS e multi-tenant, né? Então eles têm que a parametrização deles tem que ser ampla para atender vários tipos de clientes, né? E quando eles estão funcionando até agora, né, Su?
nessa Sim, está questão funcionando de, até pô, agora. e tem intenção assim de desligar? Não sei. Cresceu muito o serviço e está Não. causando problemas? Não, não, eles Não? não causam problemas. Claro, O natural, né? o desafio Uhum, pode falar, o desculpa. desafio agora é mais fazer uma refatoração, né? Fazer um isolamento, principalmente o pessoal lá na empresa acredita muito na arquitetura hexagonal, né? Uhum, Então, a maior prioridade agora, né, é fazer uma refatoração da arquitetura mesmo. entendi. Mas ser mais interna ali do serviço, então. É, isso. Boa. Luan? Opa, estão conseguindo me ouvir? Sim, Certinho? Beleza. Boa noite, primeiramente. boa noite. Então, focando até na pergunta, né? Eu já trabalhei, acho que majoritariamente das empresas com desenvolvimento de serviços. Acho que foi uma ou duas vezes só que eu trabalhei realmente com monolitão, né, e tal. E, por exemplo, atualmente eu trabalho numa área dentro da minha empresa atual, onde os serviços eles foram criados a partir dos times. Então, por exemplo, precisava-se de um time que focasse num determinado produto novo dentro daquela área. Então, se montava um time, às vezes contratava externo, se pegava alguém de outros times, né, e tal, e montava isso. E o serviço em cima, né, ou seja, a responsabilidade toda daquele produto, o time ficava responsável. Então, ele monta todo. O serviço é todo baseado nisso. Então, até tem a parte, né, do capítulo do livro que fala de como que pode ser dividido ali o serviço pela topologia de times, né? Sim. E no meu caso foi até o contrário, né? Através do time foi montado o serviço por trás. E a maioria dos serviços foram assim. E hoje em dia, por exemplo, existe uma dança das cadeiras, porque vai remontar time para lá e para cá, mas o serviço ainda continua. Então, o serviço ele deixou até de ser. Eu já vi, pelo menos, alguns casos de onde eu trabalhei, que o serviço ele era um time específico para que fazia aquela coisa, né? Aquele produto, aquele negócio. Por exemplo, pegando até o exemplo aí do desenho do slide, tinha um time que cuidava só dos pedidos, vamos dizer assim. Esse time só Uhum, cuidava só do serviço de pedidos. Só que com o passar do tempo, foram se criando o seguinte: em vez de eu ter um time dedicado para aquele serviço, eu podia ter um time que focasse na esteira de pedidos, vamos dizer assim, todo o fluxo de pedidos, que não envolveria só o pedidos, poderia envolver o cliente, por exemplo. Então, eu acho que isso que define a fronteira, né? Você pode começar tanto pelo time, para definir a fronteira do serviço até onde ele vai, e aí entra um pouco de DDD, vai a ideia do domínio, subdomínio, aí a gente vai escalando aqui, né? Saindo um pouco até do assunto do livro. Mas você também pode definir essa fronteira a partir de um fluxo, de um fluxo de trabalho, uma esteira ali, né? Então, dependendo do que ser, sei lá, o que for mais ideal ali para o time, dependendo do como às vezes a empresa já trabalha, né? Um serviço para nascer, ele pode já nascer assim, né? Vários times envolvendo, já trabalhando em cima do mesmo serviço, ou um serviço só por time. E até um ponto interessante é que aí até você colocou no slide que é organizado por domínio, mas eu já vi muitos também que é organizado por partição técnica, né? Que é o que até seguindo a ideia do partição técnica, que é o quê? Basicamente eu tenho basicamente uma arquitetura dentro da arquitetura, né? Que, por uhum, exemplo, é a arquitetura de camadas dentro da arquitetura de baseado em serviço. Então, eu tenho serviço que lá dentro tem. Eu já vi microserviços que também tem, né, essas camadas. Então, é interessante também entender que a gente não precisa só se basear num estilo arquitetural sempre ser aquilo ali, né, uma lei marcial. A gente pode fazer uma mistura. Acho que depois que a gente falar por exemplo, do EDA ali, né, do Ibit Drive, uhum. acho que a gente vai ver que pode ser utilizado também nessa
nesse fluxo inteiro. É um padrão dentro de outro padrão, né, Luan? É, E nos exato, primeiros capítulos ele fala que não tem problema em ser assim, mas é como o serviço ele tem a sua partição técnica, mas ele fica nessa dualidade, né? Orientado a serviço, mas exato. com essa partição técnica, realmente. Exato. E aí, nessas horas, vale até ter essa mente mais aberta, né? Porque se tiver muito, tipo assim, tá no livro, eu vou seguir exatamente como tá, cara, você vai se ferrar muito, a verdade é essa. Tipo, vai Verdade. encontrar muita dificuldade para implementar. Eu acho que o livro ele serve para você ter um embasamento teórico para fundamentar decisões que você tem ao decorrer do tempo, mas não necessariamente você vai fazer tudo a ferro e fogo, né? Eu acho que tem bastante essa discussão em Exatamente. cima de um outro livro que é o Código Limpo. Tem pessoas que são evangelistas daquele livro. Ou é assim ou não Sim, é. E, cara, sempre tem que achar o seu meio termo, né? Não tem como. exa exatamente. Delfino? Olá, boa noite, consegue me ouvir? Sim, boa noite. Tô entrando de paraquedas aqui na discussão, mas eu estava pensando nisso no projeto que eu trabalho, que eu trabalho com transferência veicular na minha empresa. E a gente faz integração com muitas APIs do governo, então assim, Detran, Serpro. E, cara, é muito complicado trabalhar isso com monolito. A gente até divide em pastas de serviços, mas eu fiquei pensando como que isso daí funcionaria dentro dessa arquitetura orientada a serviços, sabe? Como que se desacoplaria isso. A gente já está tentando fazer algumas refatorações, inclusive a colega falou do multi-tenant, a gente está fazendo um projeto para separar os Detrans estaduais e colocar num projeto só, de forma que cada banco fosse isolado para cada estado. Aí eu queria trazer para o debate também como seria você trazer um monolito para essa arquitetura. O que tem um padrão, tem um livro até bem legal, como que você transforma os serviços em microserviços, mas não necessariamente você precisa ir para microserviços, mas eu estou até procurando esse livro aqui para ver se eu acho. Mas qualquer coisa depois eu mostro, eu coloco lá para vocês. Que é um livro que, se eu não me engano, a, a escritora ela trabalhou no Uber e precisou sair do monolito e ir para a estrutura de microserviços. Mas como o baseado em serviços está no meio, a gente pode até fazer uma correlação aí dessas ideias. O, um uma das formas é você ir estrangulando o monolito aos poucos, retirando. Então, pensando em baseado em serviços, qual serviço que eu consigo tirar desse monolito e criar um separado, entendeu? E aí sim, fazendo essas divisões. E é por isso que é strangle pattern, né? Que é o padrão de estrangulamento. Você vai estrangulando aos poucos o monolito, te retirando essa alta responsabilidade que ele tem e ter que atender todas essas jornadas. Então, é uma abordagem. Pô, maneiro. A gente já estava implementando, no caso do Detran, a gente implementou um gateway. A gente pensou no gateway lá e fez um strategy. E aí a gente consegue passar uma instanciação com um tipo específico. Então, assim, eu quero consultar a TPVE. Não sei se alguém já fez transferência de veicular, mas é um documento que você precisa. Uhum. Aí eu vou lá e passo uma chamada para um Detran Service ponto executar e eu coloco esse tipo específico. Aí é a forma que a gente está fazendo por enquanto, mas tem muita coisa para melhorar ainda. Sim, e fazer aos poucos, né? Porque como que ele já está em produção e já deu muito dinheiro para a empresa, eu sempre penso assim, né? Se o serviço ele está de pé, é porque ele já deu muita grana. Então a gente tem que fazer só aos poucos, com bastante regras de rollback. Ah, deu errado. Tenho que fazer isso também. Não, como posso falar? Tipo, pegar só uma faixa e trabalhando bem aos poucos isso, para até quando eu consigo fazer essa migração completa. Não é algo tipo 880, Sim, mas exatamente.
eu tive essa conversa com o meu tech lead, ele falou, cara, o dono não quer saber se a galinha de ovos de ouro dele tá dando ovos de cabeça abaixo, dando pirueta. Ele só quer saber que tá dando ovos de ouro. Então, assim, cara, a gente refatora, mas a gente refatora na calma. Exatamente. Com segurança, com qualidade, testes extremamente importantes, testes de unidade, teste de integração, teste end-to-end. E seguimos, né? Vamos melhorando 1%. Eu sempre falo, vamos melhorando 1% cada dia. E aí, dando essa discussão, e essa parte dessa fronteira é extremamente importante, porque é o que a gente fala, né? Se a gente trabalha a parte da arquitetura, a arquitetura é a parte mais difícil de se mudar. Então, como que eu delimito muito bem essas fronteiras entre esses serviços? E aí, um livro muito bom sobre isso é realmente o de Domain Driven Design, porque aí você vai no cerne do produto, no cerne do, do domínio, para conseguir fazer o desenho desses serviços. E aí, o que eu coloquei a parte mais sobre granularidade de dados, né? Então, é como eu disse, sempre quando a gente fala de arquitetura, sempre não tem a melhor solução, não tem a melhor solução, tem a menos pior, no sentido de que, beleza, escolhi a arquitetura baseada em serviços, acho que vale aqui, o meu escopo não está tão grande, não tem, que nem no livro aqui, não tenho mais de 12 serviços aí para fazer, então dá para eu fazer essa arquitetura. O que eu ganho? Eu ganho a questão de menos comunicação, porque quando a gente vai para um sistema, para um microserviços, eu tenho aquela cascata de serviços, às vezes se comunicando. Às vezes pode ser se comunicando de uma forma síncrona, dependendo da necessidade do produto, ou se comunicando de uma maneira assíncrona, mas é uma evolução bem grande, geralmente para empresas bem maiores que têm muitos times, né? Então, se liga também a questão da topologia dos times daquela empresa. Eu ganho nesse daqui a questão da simplicidade, porque eu tenho esse banco compartilhado, a partir do momento que eu consegui desenhar muito bem esse banco, mas eu também ganho uma questão de acoplamento e uma questão de ponto de falha, né? Porque, olha, se eu considerar aqui esse desenho, se um dos serviços cai, eu tenho os outros serviços que ainda estão funcionando. Então, eu tenho uma certa posso dizer, tipo, algumas coisas ainda estão funcionando ok para o outro poder se recuperar, mas eu tenho um grande ponto de falha, que é o próprio banco de dados. Se o banco de dados ele fica indisponível, todo o meu sistema cai. E isso é um ponto muito importante para a gente pensar na questão de acoplamento. Quais vão ser os meus artifícios para que eu consiga exatamente tolerância a falhas. Então eu tenho ali um ponto crítico. O banco ali para mim é um ponto crítico. Mas é aquela, não necessariamente ela é uma decisão ruim, né? Banco compartilhado não necessariamente é uma decisão ruim. Eu preciso saber muito bem quais são as necessidades do negócio. É sempre uma referência aos primeiros capítulos, né? Que ele vai falar sobre quais são as características importantes para esse serviço para que ele tenha sucesso para aquele negócio. Vou ser bem honesta que para mim, eu sempre desenhava, falei, não, cada um tem que ter o seu banco. Mas esses capítulos aqui me fizeram refletir bastante sobre isso. Fala aí, Suzane. Inclusive, não exatamente sobre isso, mas sobre quando eu levantei uma dúvida no encontro passado, né, durante a discussão, eu pensei, qual que é o melhor estilo de arquitetura para um time com muitos devs, né? Mas nesse caso, né, não falando de estilo de arquitetura, mas sim de uma estratégia de banco, pensando por esse lado, acho que um banco compartilhado ele se dá melhor com um time com muitos devs, tipo 15, 20 devs, eu já vi acontecer, por exemplo. E funcionava bem isso?
não tinha banco compartilhado, né? Então era problemático. Entendi. Eu nunca trabalhei em times muito grandes. Não, mentira, trabalhei sim. Mas é porque não eram 20 devs, né? Eram todas as. Tinha uma galera, o pessoal de negócio, pessoal de processos, então era tudo no mesmo time. Mas mexer no Então, código mesmo, não eram tantas pessoas. o time era grande, tinham responsabilidades diferentes, mas tinha muita gente fazendo a mesma coisa, mexendo no mesmo módulo. Isso até para versionamento também era um problema. Então, que gerar para o banco. Isso é, para mim, é um grande problema, principalmente quando tem muita gente mexendo nos mesmos serviços. Porque, Sim, você vai fazer o como, você vai fazer o deploy. Ah, mas tem alguma outra versão. Aí você tem que ficar fazendo combinação de entrega de tarefas, sabe? Isso para mim é muito ruim. doideira. Principalmente porque as coisas têm prazo, né? Então, isso aí traz bastante complexidade. Vocês também achavam que compartilhar banco é ruim? Ou não? Ou vocês acharam que tá tudo bem? Se vocês quiserem escrever, pode escrever. Ou levantar a mão e Sempre falar. trabalhei compartilhando banco, na real. Sim. E deu, É, deu certo. tá, assim, às vezes dá uns problemas. Essa parada que a colega falou sobre trabalhar no mesmo módulo, o que a gente tem feito é trabalhar com o Git Flow de release, que aí a gente tenta dar uma pancada só na semana, sabe? Vai Entendi. acumulando numa branch, aí quando tem que ter migração do banco, a gente pensa em outras formas, né? Por exemplo, a gente não trabalha com migration, a gente trabalha com Grails do Groove. E aí Hum, o Grails, toda vez que você altera no domínio e roda o projeto, ele já roda um update no banco. Então, assim, você não pode rodar a alteração de domínio no banco de produção. Você tem que rodar no seu local e deixar a branch da release parada lá. E quando roda a release numa segunda, numa terça-feira, aí a gente sabe se aconteceu alguma coisa ou se vai dar algum conflito, mas já dá para prever um pouco antes. Mas minha experiência, na verdade, nem sei como não é trabalhar com banco compartilhado. cada serviço tem o seu banco. Ele acaba dá muito mais velocidade, né, para essas entregas. Mas ao mesmo tempo eu tenho um maior custo nisso daí. Mas também acho que é tranquilo também. Você me falou uma coisa que eu achei interessante, né? Que vocês juntam uma certa quantidade de features e acabam subindo tudo junto. Eu já tive experiências bem ruins com isso, em questão de ter somente um serviço e fazer essa subida combinada, vamos falar assim, para a produção, uma impactando na outra. Como é que vocês lidam com isso lá no seu emprego? Cara, resolvendo rápido. Por exemplo, a gente teve uma subida de uma release ontem, se eu não me engano. E aí teve um problema que logo após o deploy já deu para ver que o serviço de upload de nota fiscal estava dando problema. Aí teve que resolver em 2 horas. Mas isso daí, cara, lotou o suporte até hoje de manhã. E outra, né? Tem a questão do impacto no trabalho das outras pessoas, né? Porque acabou dando rollback, mas deu rollback no trabalho inteiro. De várias pessoas, não somente de uma, né? Sim, sim. É, O, o, o difícil no meu caso é porque a gente não tem um homologue, uma camada de um, teste. Entendeu? entendi. Especialmente a API pública, cara. É muito difícil os caras se organizarem bem assim para você conseguir Tem um ter ambiente um de ambiente de teste. homologação para você fazer os testes, né? Isso é comum em meio de pagamento. No Asas ele tem, é, bancos tem, quando você vai fazer uma integração de pagamento, mas assim, Detran, Serpro, Serviço de Nota Fiscal em geral, muito difícil. Você vai aprender conforme vai acontecendo na produção. Isso daí é uma dor imensa. Meus pêsames por isso, tá? Que deve ser bem dolorido, de verdade.
Passando aqui para eu acho que a penúltima que eu deixei separada. E, gente, se vocês anotaram alguma coisa no livro, que falaram assim, poxa, eu achei interessante esse ponto aqui que eu acabei não anotando aqui, porque, né, são muitas páginas, então eu tentei pegar os principais conceitos para trazer aqui para gente. Pontos referentes à questão dos times. Então, times que funcionam muito bem, esse tipo de arquitetura baseada em serviços. Times alinhados ao domínio, geralmente alinhados à jornada, é muito bom. Por quê? O time, ele entende daquele domínio daquela jornada. Então, eu tendo um serviço baseado em domínio, né, estruturado, já casa muito a questão. Multifuncionais também fazem bastante, é bastante interessante. Separados por tecnologia, aí eu já tenho um pouco mais de dor, né? Porque você viu que ali eu preciso fazer tudo, né? Praticamente. Tem a parte da interface, tem os serviços separados e tem o banco. Então, se eu tenho times separados por tecnologia, umas pessoas só fazem a parte. Eu vou ser bem um pouco mais superficial nisso. O time que só trabalha com a parte do banco, o time que só trabalha com a parte de front. É mais difícil de lidar nos serviços como esse. E a questão de governança que ele trouxe referente a esse capítulo, esse estilo arquitetural que eu achei interessante. A questão da comunicação entre os serviços, que é uma das coisas que ele não, como posso falar, que ele não sugere que você faça. Se os serviços precisam se comunicar, talvez a arquitetura baseada em serviços não seja a melhor solução para você. Se eles estiverem se comunicando muito, é a mesma questão, aumenta seu acoplamento. E a gente sempre fala, né? Aumentando o acoplamento talvez seja um sinal, uma red flag, que talvez essa arquitetura baseada em serviços não seja a melhor solução. E eu acho que isso a gente já falou sobre essa questão, né? Se uma mudança existe 3 serviços e 3 times, onde está o problema? Talvez não necessariamente seja no tipo de arquitetura, mas ou como ela está ali distribuída os serviços. Fala aí, Luan. Eu ia comentar um ponto também sobre, assim, eu concordo contigo, porque eu acho que realmente separado, primeiramente sobre o time, né? Separado por tecnologia, é bem complicado, a menos que, por exemplo, você tenha, por exemplo, a UI, né, ali. Cara, tem um time de BFF, alguma coisa assim específico, um time ali que cuide mesmo da todo o front, né, que os serviços ali no back conseguem se comunicar. E sobre a governança, eu não sei se é nesse capítulo exatamente ou ele vai falar mais no EDA e do espaço. Mas é interessante também que ele. Eu sei que eu estou tentando lembrar qual é a parte do livro, mas ele comenta muito sobre por exemplo, se eu tenho um monolito e eu tenho vários domínios, nem todos os módulos ou todos os domínios daquele monolito precisam virar serviços, né? Então, eu acho que entra também nesse ponto, né, de entender até onde vai, né, até onde eu consigo entender que eu posso dividir os serviços aqui e ter uma governança adequada, né? Assim, não precisa ser uma mudança exigir em 3 serviços, fazer 3 deploys, às vezes disponibilizar 3 pontos importantes de uma jornada ali num fluxo que muitas vezes não faz sentido, né, disponibilizar às vezes para o cliente e tal. Então, isso também é um fator interessante. Por quê? Porque se eu tenho um sistema que é um monolito e eu quero dividir ele em serviços, pelo menos, nem todo módulo ali dentro pode virar um serviço. Eu posso só pegar um e transformar e já está ótimo. Sim. Isso já vai melhorar a manutenabilidade, já vai melhorar escalabilidade, sabe, da aplicação? Já, então tá ótimo. E aí, com o passar do tempo, a gente vê, tipo, aquele serviço que foi criado, ele pode ter uma granularidade menor ainda? Posso quebrar ele mais ainda?
então vamos focar mais nele. Ah, não, um monolito eu posso pegar um módulo agora e também, tipo, sei lá, uma parte daquele monolito tem uma feature ali que é super importante, que está escalando muito rápido. Então vamos tentar separar ele no serviço, sabe? Então essas perguntas que eu acredito que com o passar do tempo é que você percebe se você fez uma boa escolha ou não, né? Porque nem sempre ali tu vai ter a resposta na hora. Cara, pela vivência que eu já tive até hoje, é isso. Acho que é o maior aprendizado que eu tive é isso. Concordo plenamente. Já passei por algumas decisões de arquitetura que foram boas e outras que não foram tão boas, assim. Ou até mesmo quando eu precisei Uhum. escolher sobre questões de arquitetura, em alguns desenhos e algumas POCs que eu fiz, eu olhava assim, ainda com frio na barriga, falava, nossa, será que eu estou desenhando isso muito bem para que não ocorra problemas futuros e sejam originados essas decisões que eu estou tomando agora? Por isso que É, eu gosto de eu entendo. compartilhar riscos, sabe? Eu não tomo Uhum. decisão sozinha, eu tomo decisão em time. É isso. Já Eu se gosto de falar que qualquer coisa é para culpar o time inteiro. Eu levo exatamente, todo mundo junto. se deu errado é do time, é o time, não é eu, Jaqueline. Mas por enquanto eu ainda Exato. consigo fazer isso, né? Dependendo dos cargos das pessoas, elas não têm que assumir a responsabilidade somente. É E isso aí. aí, Eu concordo. eu gosto muito dessa parte, porque ele dá essa visualização das características arquiteturais e como que essa arquitetura, esse estilo, ele responde. E aí o que, assim, tá lá na página 221 para quem tá com o livro. Ele falou que não é um custo tão caro para se manter. O tipo de particionamento é domínio. A questão ali dos quantas, né, que a gente discutiu nos primeiros capítulos, é um para muitos. E o que os pontos muito fortes, questão de manutenção, a questão dos testes. Cara, se eu falar que manutenção e testes são fáceis, eu acho que é uma das coisas que mais me compram para escolher uma arquitetura, tá? Porque eu acho que isso daí garante muito, muito a minha entrega. Manutenção para poder crescer, facilidade dos testes para garantir retrocompatibilidade. E que as coisas estão funcionando e vão continuar funcionando. E vão continuar funcionando. Facilidade de implantação, capacidade de evolução, então eu consigo colocar ali novas features, dá para eu evoluir o serviço. Boa, tolerância a falhas ele colocou como boa, né? 3 estrelas. Eu ainda acho que o banco ali, é, como eu falei, né? Ele fez uns desenhos aqui nas páginas 216, em que ele faz um desenho com um banco só, ele faz um desenho com 2 bancos, faz um outro desenho com todos os bancos separados, mas ainda fica dentro desse estilo arquitetural. Mas eu ainda acho que o banco é algo muito sensível aqui. Então, eu não me manteria, eu gostaria tipo, de tentar me manter em mais bancos para a questão de falhas, tolerância a falhas. Simplicidade, escalabilidade, dá para eu escalar de forma razoável. E o ponto fraco é a questão de elasticidade. E por que elasticidade é fraco? Porque eu tenho que acabar fazendo a duplicação de tudo, né? Eu não consigo fazer somente de um ou de outro, que é o que acontece nos microserviços. Eu consigo fazer o escalonamento separado. Então, a escalabilidade não é uma coisa. Na verdade, a elasticidade às vezes não é uma coisa tão boa. Mas ela me comprou essa arquitetura baseada em serviços exatamente por ela ter essa distribuição entre todas as características. Porque não teve uma característica tão ruim assim, porque a elasticidade ele ainda considera como 2 estrelas, né? E não é tão caro. Então, eu acho que é uma solução interessante para você começar quando você pensa em sistemas distribuídos, começar com uma arquitetura baseada em serviços. E se começar a crescer e crescer muito, você pode migrar ela para orientada a
posso migrar ela para microserviços e não vai ter tanta dificuldade em fazer essas divisões, porque ela já está bem estruturada. O que vocês acham disso? Não vou entender se vocês concordaram com meus pensamentos aqui. Do capítulo 14 foi os pontos que eu separei. Gabriel falou que ele concorda, mas uma dúvida somente migrada para microserviços. Então, eu entendo que, porque ela seria um começo para os sistemas distribuídos, né? Porque você está saindo da arquitetura de monolito para você ir para baseada para serviços, mas que ainda tem um certo acoplamento. Se eu quero extremamente distribuído, eu acho que uma migração seria realmente para microserviços. Sim, Luan. Acho que é um caminho, né? Uma escadinha. Ele fica ali entre um e outro. Mas eu acho que é uma boa solução aí, mediadora, né? De meio. E aí a gente vai para orientada a eventos, cara. E uma coisa que eu sempre ouço, eu já ouvi de vários arquitetos e arquitetas, falando assim, não, o que a gente puder fazer que seja orientado a evento, faça, né? Principalmente para a gente melhorar, e aí é um ponto que eu acho que é de questionamento, a responsividade desse sistema. Então, esse foi um capítulo mais longo, eu anotei várias coisas, aí eu assisti o vídeo, aí eu anotei de novo, mas eu achei ele bem legal, de verdade. E vocês já trabalharam com arquitetura orientada a eventos? Qual que é a experiência de vocês? Oi. Eduardo. Eu Ah, já trabalhei, Opa. a Josi. mais ou menos assim, baseada em eventos. Você Mas já. acho que não sei. Eu não Eu ouvi, falo Jo. Você mais ou menos. trabalhou ou não? Trabalhei, Uhum. mas eu não sei se tem uma característica assim um pouco peculiar do negócio. Porque geralmente às vezes a gente vê muita arquitetura de eventos em pagamentos, aí você tem uns eventos meio simples ali, e você tem algumas idas e voltas, né, naquela arquitetura. Mas era um evento, né? Porque eu tinha uma fila, eu tinha um evento, eu tinha uma mensagem ali que precisava entregar para algum outro lugar. Mas às vezes eu acho que ela era meio adaptada ao negócio, assim, bem só para usar a estrutura de fila, sabe? E não fazer um fluxo muito grande e síncrono, para não ter problema com timeout, essas coisas, né? Mas aí às vezes eu fico perguntando se era uma arquitetura assim, bem evento, sabe? Completa, Se assim, com várias. precisava ser, né? É, não sei também, né? Se precisava. Mas, bom, respondendo, sim. Beleza. Luan? Eu até sobre aquele ponto, por exemplo, que hoje atualmente eu trabalho com vários, eu trabalho com um serviço só no meu time, Uhum. mas a gente mas há uma jornada. Eu trabalho numa área de crédito, então assim, área de crédito, não sei se, né, acho que todos não vão saber, mas ela é uma jornada, ou seja, eu preciso começar, por exemplo, coletando dados do cliente, eu preciso fazer uma análise em cima dele, a partir dessa análise, precisa desenvolver ali, dar um score, por exemplo, a partir desse score,
eu posso definir o quanto de crédito pode ser dado, qual tipo de crédito a pessoa pode receber, etc. Então, isso é uma jornada, ou seja, cada time hoje, pelo menos atualmente, tal, tem um serviço, que cada serviço tem uma etapa dessa jornada, né? Então, a gente acaba trabalhando bastante com orientação a eventos, mas não de forma pura, como até está no livro, né? O livro, eu acho que ele segue de uma forma muito pura, tipo, é só evento para lá e para cá que cara, eu nunca, daquela forma eu nunca vi na minha vida. E ele até coloca Mas, que é um antipadrão, né? Você viu que é exatamente, o tipo o enxame de mosquitos. Você tem que tomar muito cuidado, porque é é, evento pra lá e pra cá, e meu Deus, eu faço o que com esses eventos, né? exatamente. E aí, um combinado da área onde eu trabalho cada serviço, ele se comunica com o outro através de tópicos e filas. Tá. Então, é, Prova- é, por exemplo, tem uma análise de um cliente, essa análise, quando ela é finalizada e, por exemplo, ela está pronta para passar para a próxima etapa, onde vai ser liberada uma oferta, vai ser calculado um valor em cima ali e tal, se emite um evento, ó, análise completa. A partir dali, outro time, outro serviço pega desse tópico, ouve esse tópico, pega essa análise, faz algum outro cálculo, pode passar para outro time, por exemplo, tem serviços, por exemplo, que geram o contrato do cliente. Então, tipo, a partir daqui da análise completada, que é um evento, outro serviço pega e esse serviço pode lançar, acho que o que até ele chama de evento derivado, né? Então, Isso. pode lançar um evento derivado que é, por exemplo, para criar o contrato para o cliente, ou gerar uma oferta, né? Como a gente fala também, gerar uma oferta para aparecer lá no aplicativo dele, no celular dele. Se ele aceitar, gera um outro evento, que esse evento pode ser a geração desse contrato, ou seja, tudo é evento, mas cada servicinho ele trabalha ali no seu domínio, com as suas próprias regras, mas eles se comunicam através desses eventos. E aí, no final disso tudo, a gente tem essa jornada. Eu acho que a orientação a eventos, pelo que eu entendi do livro ali vendo, ele é muito mais para esse tipo de fluxo, né? É quando eu quero envolver. Eu tenho fluxos longos, acho que é a Josiane que comentou ali. Eu tenho fluxos muito longos, onde eu tenho muitos processos no back-end que o cliente não precisa saber. No caso, por exemplo, da análise. O Ou que ele cliente ele não pode precisa de uma aparecer. resposta imediata, né? Essa é a questão. Será que ele Exatamente, precisa esperar exatamente, aquele processo para eu responder para ele? exato. Por exemplo, você vai fazer uma análise de cartão de crédito. Quero ver se eu consigo fazer um cartão de crédito em algum lugar. Você vê que ele às vezes fala, daqui a 24 horas a gente vai analisar seu caso. Várias coisas estão acontecendo ali no back-end, né? Vários serviços, está coletando seus dados, provavelmente, sei lá, vai bater no Serasa da vida, no SR, que é o Bacen ali, para buscar os dados né, seus dados. Então, a partir disso, vai se gerar essa análise e vai ver se você vai poder ter crédito ou não e vai te dar uma resposta, né? Isso pensando no ponto de vista do usuário. Então, eu, como usuário, não preciso ficar, tipo, fazer uma requisição e ficar esperando ali 2 horas de processo, não faz sentido nenhum. Então, eu acredito que a orientação a eventos, né, o assincronismo dela ajuda muito com essa ideia desses fluxos longos. E principalmente quando uma ação gera uma reação, né? Então, por exemplo, essa análise completa ela vai disparar uma cadeia de outros fluxos. Se ela for recusada, ela pode ir para um outro fluxo, né? Tipo, eu já mudo meu fluxo, sei lá, posso mudar para que quando for recusada, ela pode mandar uma notificação para um analista interno, sei lá, e o analista às vezes fala, ó, galera, o sistema recusou, mas o analista, às vezes, a parte humana, pode pegar e analisar e começar de novo o fluxo, né? Fazer ali dar uma outra volta. Então é interessante usar ele nessa mistura, né, com outras arquiteturas, né, que eu comentei, aquela ideia, né? Cada serviço pode ter sua própria arquitetura, mas a orientação a eventos pode estar ali no meio, auxiliando nessa conexão. Justíssimo. Eu acho que até o autor fala também a questão de que ele considera, tem pessoas que não consideram como uma arquitetura, como um estilo arquitetural, a questão da orientação a eventos.
porque você pode ter a questão ali dos microserviços que tem esse relacionamento, vamos falar, assíncrono, né? De isso ficar escutando ali um tópico. Aí eu vou falar AWS, porque a AWS é meio que meu mundo, tá? Eu sempre trabalhei com a Uhum. AWS, mas eu tenho uma fila que a gente chama SQS, que ela fica associada a um tópico que é o SNS. Então ela fica ali escutando. Eu posso fazer uma configuração no SQS, no SNS, na verdade. É, colocar uma configuração no na minha mensagem, no meu evento, para que só você meio que seja filtrado só para aquele SQS, ele conseguir fazer esse filtro para não precisar ler todo mundo. Então, assim, eu tenho vários artifícios para poder trabalhar com isso. E é como você disse, né? Eu tenho um evento inicial que dá um, um, um kick-off nesses processos, e depois eu tenho esses eventos derivados, que aí pode, nesse caso desse exemplo, né, ele pode ser lido pela atualiza estoque, inicia envio, notifica cliente e N outros, né? Então, realmente, é o que a gente está permeando, né? Talvez o cliente, ele não precisa saber esperar o fluxo completo para te dar uma resposta. É que nem aquelas compras que a gente faz pela internet, fala assim, não saia dessa página. Gente, aquilo me dá uma agonia É, tão grande. Você fala assim, ai meu Deus, e se a internet cair, se acontecer alguma coisa, vai pagar de novo. Então, assim, exato. esse é o transacional, né? Ou no que nem a É. Suzana colocou, na hora de comprar ticket de show, é a mesma coisa. Esse é pavoroso. Esse aí eu Esse, tenho trauma de comprar ticket, realmente. ai, você sai da fila. Nossa, é um horror. Fala aí, Delfino. Não, eu ia complementar, porque eu também fiquei meio na dúvida se o que eu utilizo no trabalho ele pode ser considerado também orientado ao evento, porque a gente usa esse método para pagamento e para consultar débitos, na verdade, porque como a gente integra tanto com o serviço de pagamento do Asas e a gente também integra com o Detran, a gente precisa esperar um evento para confirmar o pagamento do serviço do Asas. E aí, após isso, a gente tem que consultar o Detran sobre se os débitos do veículo foi pago ou não. No caso, sei lá, a gente está esperando um IPVA para aí sim avançar para o próximo passo de auditoria, que é o passo onde conclui a transação. E aí, também como eu já falei para vocês, é um monolito. Eu não sei se se enquadra nesse caso, porque é uma outra arquitetura. Não, apesar dele ser monolito, ele está ali escutando algum evento, né? É, a gente pode dizer que ele é praticamente uma arquitetura híbrida, entendeu? Uhum. E tá tudo bem, você pode ter uma arquitetura de microserviços orientada a eventos, por causa dessas comunicações assíncronas. Uma não elimina a outra, elas podem ser combinadas. E aí, nesse caso, é que nem, não é uma coisa síncrona, né? Tipo, você tem que Uhum. esperar todos os passos. Então, como você está ouvindo eventos, né? Recebendo esses eventos, para poder iniciar um processo, e são eventos derivados, né? Porque um ele fez o pagamento, aí processou o pagamento, aí o pagamento processado emite um evento, aí depois tem um outro sistema que está ouvindo aquele evento. Entendi, entendi. Fica uma salada, né? É, Eu, por exemplo, acho que vai ter uns capítulos mais para frente que a gente vai falar, por exemplo, de padrões de arquitetura, né? Os padrões mesmo, não os estilos. sim, tem uns capítulos, Por eu acho que exemplo, tem um ou dois. eu já trabalhei, por exemplo, com CQRS. E aí, assim, era comandos, eram mensagens, e esses comandos geravam eventos. Só que tudo no mesmo monolito, no mesmo serviço. Ou seja, eu tinha um comando que eu mandava para minha fila, e ele rodava sincronamente. Ou seja, eu tinha tipo um work dentro desse monolito, e ele Sim, buscava lá dentro esse comando, ele agia ali, e aí ele gerava eventos se for necessário. Se ele precisasse comunicar com outros serviços, ele se comunicava, poderia mandar uma mensagem para o tópico que outro serviço estava ouvindo, fazer sei lá, uma requisição HTTPS lá tranquilo. Então, assim, é bem comum, na verdade, encontrar assim, né? Que aí é mais fácil, às vezes é mais fácil porque tá tudo em casa, né? Tá tudo no mesmo monolito, é mais fácil de controlar. é porque Então, assim, é bem comum. sim, e aqui na mesma definição é que ele dá muito mais destaque para
para arquiteturas que são distribuídas, né? Seriam serviços separados. Mas ele iniciar o processo, eu, eu entendo que ele acaba tendo essa característica de ser assíncrono, né? Nessas partes, de ter que ficar escutando esse evento e não participar de uma mesma requisição. Exato. E é mais complexo, né? Vamos dizer que para eu conseguir fazer o troubleshooting disso daí não é uma coisa, não é um serviço mais fácil de fazer. Um outro ponto que o livro traz é essa diferença entre evento e mensagem, onde na orientação, quando ele é orientado a eventos, né, a gente vai ter, o evento é como se fosse uma informação. Na verdade, é uma informação, né? E quando eu tenho mensagens, é praticamente um, um pedido ou algo que eu estou meio que requisitando. Então, quando a gente pensa em orientação a eventos, a gente está pensando em que o sistema ele fez algo e ele só notifica que foi feito, mas não necessariamente que ele pede uma ação do próximo serviço, vamos falar assim. Então, nesse ponto, vamos supor, ele enviaria tipo pagamento realizado. Não necessariamente que tipo, o pagamento foi realizado, agora eu vou mandar o outro sistema falar, faça o envio. Não. Quem vai fazer o envio, ele ouve esse pagamento realizado. Fala aí, Cris. Cris, hello. Tudo bom, Jaque? Tudo bem? Joia. Eu tô escondidinha aqui, mas tô prestando atenção. Eu não, assim, não cheguei a ler o capítulo totalmente, né? Mas acompanhando aqui a discussão, eu tô com uma dificuldade de classificar meu sistema, né? Uhum, Porque para mim era uma arquitetura de microserviços, né? A gente tem uma série de serviços, é uma certo. plataforma de pagamentos. E aí, quando eu vejo esse slide, eu vejo evento, pedido realizado. A gente tem um banco de dados, um Dynamo, né? Onde a gente vai gravando as transações que estão sendo feitas. Então, tem um pagamento processado, uma autorização de cartão de crédito processada, né? Então, no meu sistema, isso seria um registro no Dynamo. E a mensagem para mim, como ele tem partes que são assíncronas, né? A gente manda uma mensagem no SQS, numa fila ali de, sei lá, efetivar pagamento. E aí isso starta um processo que consome essa mensagem e efetiva esse pagamento, né? E depois isso é gravado no banco como um evento. Então, eu estou ficando meio confusa nisso. Eu não sei se é microserviço misturado com orientação a eventos, né? Fiquei meio confusa com isso. Entendi. Mas entendi que o evento ali para mim seria o que eu estou registrando no Dynamo, que são processos que foram realizados, né? E a Mas mensagem é essa você não está comunicação. publicando esses eventos num broker, né? Porque ali, não sei se Uhum. você está com o livro físico ou digital. É, É, tá bom. ali nas páginas 128, 129, perdão, 228, 229 e 230, a ideia, aí se você dá uma olhada como é que está desenhando o próprio evento, ele sempre coloca como algo finalizado, na ideia de que é só o evento como informação e não requisitando alguma coisa que seria a mensagem. Então, a arquitetura orientada a eventos, ele é baseado nisso. O meu serviço fez uma ação, ele publica a informação. E essa informação ela é consumida para os serviços que querem saber essa informação. Tanto que tem uma parte aqui que ele coloca, que eu achei bem interessante.
na parte de topologia, que ele falou assim, que é uma comunicação assíncrona, fire and forget, na intenção de que, bom, eu fiz, informei e quem quiser ouvir e fazer alguma coisa com essa informação, assim eu faço. E ele até fala o seguinte, bom, beleza, eu construí um serviço novo agora. A minha arquitetura ela é orientada a eventos. Só que hoje ninguém quer saber o que eu fiz. Vamos falar assim. Ele sugere fortemente de que, apesar de não ter listeners para aquele evento seu, é interessante você publicar esse evento em algum lugar, porque você dá escalonamento para o seu sistema. Não Acho sei que se ajudou. Não, acho que eu entendi. Que aqui realmente estou trabalhando com eventos e eu vou publicar em algum lugar que isso aconteceu, né? E quem estiver ali escutando e tiver alguma próxima etapa vai fazer o processamento seguinte, né? Isso. E eu não quero também ter relacionamento de quem está escutando aquilo. Eu só simplesmente informo. Falo assim, Uhum. que nem fui trabalhar hoje. A quem interessar essa informação, fala assim, nossa, sei lá, vou fazer uma agenda da Jaqueline porque ela foi trabalhar hoje. Algo do tipo. Sim, fez mais sentido. O meu é mais ou menos. É porque Evento. tem uma mistura, né? Eu acho que tem a questão dos Sim. microserviços, tem a questão dele fazer mas é que essa parte do seu Dynamo tá me parecendo muito um registro de processo, não necessariamente Uhum. eventos que outros sistemas escutam. Porque, teoricamente, a Sim. gente nem colocaria isso num Dynamo. Porque o Dynamo é um banco. Que na verdade ele coloca num Dynamo e pode enviar numa fila também, né? Terminei a parte de autorização, então registro que foi terminada a autorização do cartão e já envio para uma próxima fila para fazer a efetivação, por exemplo, né? Eu acho que a questão aí do Dynamo é mais a questão que nem você falou, a Uhum. questão do registro para eu ter rastreabilidade. Não, Rastrear, não isso. necessariamente para eu seguir o Uhum. fluxo. O seguido do fluxo é a publicação do evento aí nesse tópico. Uhum. Faz sentido. Isso mesmo. Fala aí, Delfino. É uma pergunta que pode ser meio boa, porque eu não li o livro, mas eu posso pensar que essa arquitetura orientada a evento é como se fosse um padrão de projeto de observable em outra camada de abstração arquitetural, no caso, onde ele deixa de ser um padrão de projeto para ser um padrão de arquitetura. Explique mais. Por exemplo, no caso do Observable, a gente tem o objeto que ele vai dar uma informação e os objetos que vão ouvir a informação. No caso, a É. gente pode escrever e descrever ele. No caso que você está falando da orientada a evento, toda vez que um serviço vai terminar um evento, ele manda aquilo, mas aí eu também não entendi se ele vai mandar para todos ou vai mandar para lugares específicos da arquitetura, para outros serviços específicos que estão escritos nele. Não, ele não manda para outro serviço. Ele manda para como se fosse uma caixinha. Ele faz a operação, que nem pedido foi realizado. Eu coloco essa informação numa caixa. Entendi. E o Entendi. outro serviço fica lá ouvindo, vem dessa caixa, vamos falar assim. Fala, poxa, beleza. Se o pedido foi realizado, agora eu vou fazer o envio do produto. Eu não tenho uma conversa direto entre quem faz o pedido e fazer a requisição do envio do produto, que seria uma requisição, seria uma requisição síncrona. Ele Hum, simplesmente informa num lugar que são os event brokers, que é o canal de evento, que é o que a gente está falando de tópico. Eu coloco essa informação lá no tópico e quem se interessar por essa informação, no caso, o envio, o sistema que envia o produto, ele pega aquela mensagem e starta o seu procedimento, entendeu? entendi. Obrigado pelo Que, esclarecimento. Diga. imagina, que pode depois falar assim, produzir um outro evento e falar assim, enviei o produto. Pode acontecer de um outro sistema de e-mail
Fala assim, já que você enviou o produto, eu vou notificar o cliente que você enviou o produto, que enviamos o produto. Por isso que é sempre esse sistema de tópico e filas, que o tópico, o sistema coloca a informação, e a sua fila, que é o do segundo sistema, vai lá e consome essa informação. Só que acontece que, é que nem a gente está falando, eu fiz o meu, não quero saber, é fire and forget, né? Fiz o meu e deixei. Como que eu consigo, né, fazer toda essa rastreabilidade desse sistema e a quantidade de informações que ele acaba realizando? Fala aí, Gabriel. Boa noite. Opa, boa noite. É, Só para reforçar esse ponto que você mencionou agora, porque eu achei muito interessante essa comparação do Delfino com o Design Pattern do Observable, porque é meio parecido mesmo. Mas só para reforçar o que você falou, né? Nessa arquitetura orientada a eventos, é meio que o producer, que é quem dispara o evento, meio que ele não liga quem está ouvindo o evento, ele só dispara. Ele só diz, olha só, o produto foi vendido. A compra foi feita. Ele sempre dispara um evento no passado e ele só dispara. Ele fala, olha, isso aconteceu. Quem se interessar, consome e trabalha em cima desse evento. E os consumers, né, que são os que consomem o evento, que estão ouvindo, eles também não fazem ideia de quem é esse cara, eles só ouvem o evento. Opa, o pedido foi feito, a compra foi realizada, então eu vou fazer isso. Essa é a ideia, basicamente. O consumer e o producer, eles não têm noção, conhecimento um do outro. Um só dispara um evento e o outro só escuta. ah, não é igual o observador que você se inscreve ou desinscreve quando você quiser. Tem essa diferença. Mais bacana a comparação. Ah, legal, pô, maneiro. Obrigado pela explicação. E eu acho isso interessante porque, enfim, a mensagem ela tem essa característica, né, de fazer um pedido, fazer uma requisição. E aí vem nessa parte da questão de controlar o fluxo, porque eu sempre tive, eu sempre trabalhei com correlation ID, e é exatamente para eu conseguir fazer esse trace, essa rastreabilidade do meu sistema. Eu não sei na verdade, com qual sistema de rastreabilidade vocês trabalham, mas eu trabalho com bastante com o Datadog. E eu acho muito legal algumas features do próprio Datadog. Na verdade, eu sou uma grande fã do Datadog. Que dá para você ver todo o fluxo entre os serviços um por um. E aí até fica, na verdade, né, até a pergunta, em quais sistemas vocês trabalham para ver essa parte de observabilidade e monitoramento? Gabriel falou que ele usa o console.log. Então tá bom. Não sei se eu choro ou se eu fico feliz por você. Não é o console.log do JavaScript, né? Ou você tá me zoando, ou tem alguma coisa chamada realmente assim. O Luan falou que usa o Datadog e o Grafana. Então tá bom. Eu falei, ufa, já pensou? Se tem um outro. Prometheus e Grafana. O Prometheus, ele dá. Consegue fazer a observabilidade, mas o Prometheus com o próprio sistema, né? Eu gosto bastante do Datadog porque você consegue enxergar todo o fluxo ali. Delfino, fala aí. Qual que você usa? No nosso sistema, a gente também usa um sistema interno nosso. A gente tem uma tabela só de log e a gente tem um serviço de suporte, que é um front-end que acessa o mesmo back-end que o restante do sistema. E aí, quando a gente quer pegar, por exemplo, os logs de um processo de transferência, a gente entra no suporte, bota o chassi do veículo, por exemplo, e a gente consegue ver todos os logs associados àquele processo. Então, assim, desde da criação, qualquer verificação, integração, a gente tem um registro com JSON de envio, JSON de retorno
E aí também tem uma parte que é um log específico de suporte. Às vezes tem situações que o suporte tem que intervir e manipular, e para, como já aconteceu, evitar problemas onde um processo está mexido e a gente não está entendendo por que está mexido, a gente deixa lá meio que um histórico, o que que a pessoa fez dentro do sistema de suporte naquele Uhum. processo. Caramba. E foi construído por times internos. Exatamente. Assim, não é o melhor dos nossos produtos, que é aquela coisa, o produto interno, às vezes o pessoal não faz tanto esmero, mas funciona. Tá atendendo, né? A gente trabalha com o que É. tem, né? Eu sempre falo isso. E aí ele mostra aqui duas maneiras de organizar. Até falando que uma boa maneira é utilizar o padrão Saga, né? Para ajudar bastante na parte de rastreabilidade. O Luan falou. Luan, você quer falar um pouquinho sobre o Saga? Opa. É, cara, o Saga, por exemplo, é um padrão que a gente usa também lá na área de crédito, porque como tem bastante serviços, por exemplo, eu preciso saber a oferta que foi gerada para o cliente, qual é a análise que foi gerada daquela oferta, né, que gerou aquela oferta. Então, para eu entender isso, eu preciso ter essa rastreabilidade desse fluxo inteiro. E lá é uma Sim, coreografia, né? sim, Então, um combinado, um padrão, tanto que a gente tem libs próprias que os times compartilham. Isso facilita muito a implementação nessa questão dos eventos, né? Dos eventos entre cada serviço. Então, a gente tem uma padronização de corpo ali do evento, o que ele tem que ter. Aí tem o Correlation ID, tem o Saga Process Key, que a gente chama, que é a chave da saga inteira. Tem o ID do agregado, né? Que aí já é da entidade que é responsável por aquele evento. Então, isso ajuda muito nessa rastreabilidade, esses padrões. E aí, basicamente, quando cada serviço, né, que passa dessa saga, que é utilizado nessa saga, o evento que ele gera, ele vai acumulando esses identificadores. Então, por exemplo, eu sei o ID da análise, eu sei o ID da oferta do cliente, que apareceu no aplicativo dele, eu sei, e aí o cliente foi lá e aceitou, né? Tipo, apareceu no aplicativo dele, você tem, sei lá, R$ 10.000 de crédito para pegar. Ele aceita. Aí isso vai gerar um outro evento. Esse evento vai gerar um contrato, por exemplo, e aí esse contrato tem um identificador, então, e é tudo acumulado. Então, quando chegar no contrato, eu sei qual é a oferta, porque está nesse corpo, né, do evento, ele é passado de um serviço para o outro. Dentro desse corpo também vai estar o ID da análise, que vai estar o ID do contrato junto e etc, até a pessoa conseguir contratar aquele crédito, né? Então, isso é um padrão que ajuda muito no dia a dia. Então, quando a gente joga no Grafana, por exemplo, sei lá, a gente teve uma análise do cliente, a análise não chegou, a oferta que era para gerar não chegou no aplicativo do cliente. Por quê? Aí vamos lá, vamos abrir o Datadog, vamos abrir o Grafana, mas eu tenho o identificador já da análise? Eu tenho. Então, eu consigo pegar e entender qual é o processo que aconteceu ali, né? Tipo assim, a análise ela bateu aqui, tinha que bater nesse serviço tal, no outro serviço. E aí a gente vai rastreando essa análise até entender aonde parou dentro do fluxo e entender qual que deu problema e até às vezes falar com o time responsável por aquele serviço, né? E aí já isso acaba até envolvendo às vezes, muitas vezes envolve outros times, então é uma colaboração que só funciona se tiver essa colaboração, né? sim. Então ajuda, né, até essa pergunta também que eu foquei um pouquinho nela, mas é interessante, que o desacoplamento realmente tem essa vantagem, mas exige esse controle e essa colaboração dos times, né, e essa padronização, porque se cada um fizesse o evento, Uhum. gerasse o contrato de evento totalmente diferente, todo mundo ia se ferrar todo ali para um entender o outro e tal, e aí tem serviços que são legados, e aí como é que faz com o serviço legado, etc. Então, isso é bem interessante, ajuda muito ali no dia a dia.
E aí a gente usa bastante Datadog, mas usa também Grafana ali para os logs, porque o log do Grafana é mais barato que o Datadog, então foi mais até questão de custo mesmo. Sim. Mas é isso, sabe? Então a gente consegue. Também a gente envolve bastante IA nesse fluxo, a gente consegue, aí já até, né, puxando um pouco da IA nesse fluxo. Ela consegue, por exemplo, se conectar com Grafana, com Datadog através, sei lá, de um MCP da vida. Uhum. Você pode jogar o ID da análise, ele se conecta lá no Grafana e consegue já identificar o serviço que tem aquele ID daquela análise e entender se parou ou não, né? Onde que foi parou ali, ó, esse serviço aqui era para lançar um evento, não lançou. Opa, então já é algo que a gente pode dar uma olhada o que aconteceu aqui e começar a analisar, sabe? Então, é um case aí que, cara, para mim é um bom sucesso aí. E eu acho que é uma forma bem comum, né, de se encontrar no dia a dia. Também acho essa questão de utilizar padrão Saga para para ter observabilidade, né? E saber onde está dando problema, porque a gente ganha muito em desacoplamento, porque como a gente falou, né? O serviço faz o que ele precisa fazer, ele lança, avisa em algum tópico o que ele fez, mas e aí, o outro será que fez? Será que conseguiu ler? Porque lembra das falácias que a gente tem nos sistemas distribuídos? Será que a Uhum. rede deu certo? Será que a mensagem que foi enviada para lá estava no padrão para o outro consumir? Será que deu algum erro? Então, assim, eu tenho N problemas, por isso que ele acaba sendo muito mais complicado de trabalhar. E eu preciso ter um certo controle também. Sim, Ah, sim, exato. já coloca lá no Discord, Luan. Esse artigo que Vou tu mandar lá. fez. E aí, Sim, sim. seguindo, gente, que nem a gente estava falando, desacoplamento também traz complexidade, né? Então, quais são os nossos riscos, né? Fluxos não determinísticos, porque esse fluxo ele pode fazer A, pode fazer B, pode fazer C. Como assim determinísticos? Eu sempre tenho certeza do que vai acontecer, não é? Dependendo de como que vai ser aquele evento, ele pode tomar outros caminhos. Eu não tenho esse controle. Eu tenho esse acoplamento de contrato pelos contratos dos eventos, que a gente está falando, pô, ele soltou um evento de uma maneira, só que o outro serviço não estava esperando dessa. É aquela coisa, nossa, não, eu vou arrumar. Nossa, já vi muito isso. A pessoa escreveu a palavra errada. Ao invés de escrever, caramba, eu estou tentando pegar uma palavra bem simples. Tipo, design, tá? Ao invés de ele escrever design, D-E-S-I-G-N, ele colocou, sei lá, um I a mais. Cara, ah, lembrei a palavra que eu vi no exemplo. A palavra era cripto. Só que quem fez esqueceu de colocar o P, ficou cripto. Aí vamos supor que eu pego aquele sistema e falo assim, ai gente, isso está escrito errado, eu vou arrumar isso daí. Eu quebro todo o fluxo, porque eu estou quebrando um contrato com os outros serviços, praticamente. Então, eu tenho esse autoacoplamento de contrato. E esse negócio do cripto, eu lembrei porque eu sofri bastante com ele, porque eu tenho toque, né? Aí eu olhava aquilo e falava, não é possível que a pessoa escreveu errado isso daí. Mas enfim, já passou. Eu tenho alguns riscos também de comunicação síncrona. E difícil saber quando o fluxo terminou. Como ele é fire and forget, é difícil saber qual que foi o último step. Aí a governança ela tem que estar realmente ali bem forte, né? Nos contratos dos eventos, nas chamadas síncronas e na parte de observabilidade. E pensando em times, né? Na parte da topologia de times. Quais times que trabalham bem com a parte de orientação a eventos? A Renata falou que já aconteceu que ela escreveu protocolo ao invés de. Não, peraí. Protocolo. Protoloco. Desculpa. Até eu tô lendo errado. Você escreveu protoloco ao invés de protocolo. E foi. Aí imagina o
o toque das pessoas com isso, com o Protoloco. E times, particionamento principalmente técnico, e um domínio pode atravessar vários processadores, que é o que a gente está falando, né? Ele tem toda uma jornada, um fluxo. Fala aí, Gabriel. Outro risco, já que de lembrar da Uhum. arquitetura orientada a eventos, seria o rollback dos eventos, né? No É, caso de algum evento, algum processo ali dar erro, você precisa ter todo o histórico, né, salvo dos eventos. E lembrando que evento não se exclui, né? Vamos supor que você gerou um evento de compra feita e depois a compra deu errado, você não exclui o evento de compra feita, você emite um novo evento falando que a compra deu erro. Então, compra feita, sei lá, compra mal executada ou algo do tipo. Aí você tem que fazer os rollbacks desses processos, né? Daí você vai emitindo o evento de rollback para cada serviço, fazendo o processo, dando um undo ali, né? Desfazendo a ação. E lembrando que é um risco isso de rollback, porque existem casos onde não é possível fazer rollback. O exemplo clássico seria o do e-mail, né? Você recebeu um evento, aí você envia um e-mail lá, ó, compra feita com sucesso. E depois passa 10 minutos e dá erro no armazém ou, sei lá, algum processo. E como é que você desfaz o envio de e-mail, né? Você tem que enviar um novo e-mail falando que a compra foi vai ter que recusada, né? esperar, foi Ou, recusada, ou daqui a algum tempo vai fazer de novo, etc. Então, existem esses casos de rollback, que cada serviço tem que fazer o seu processo de rollback ali, e também os casos onde específicos, onde não existe um rollback. Então você tem que fazer uma nova ação dali caso a caso para explicar para o usuário o que aconteceu, né? Mais ou menos isso. Então isso eu e acho é o que que traz mais é fricção, um bom né, risco. Gabriel? O que Sim, traz com mais certeza. fricção. Tipo, mandei o e-mail errado. Aí você fala assim, então, é aqueles. Mandei esse e-mail errado, agora é esse. Pois é. É. E não só e-mail, né? Esses dias eu vi um vídeo. é, Pode acontecer em caso do iFood, por exemplo. O motoboy sai com pedido e algum ali no meio do processo de erro de pagamento ou alguma coisa, e o cara já saiu, né? Daí como é que funciona isso, né? Não tem como fazer um rollback. Então são casos ali, alguns riscos que fogem da parte técnica, né? Aí tem que ser pensado pela parte do domínio. Mas é um bom risco para se pensar quando ir para essa arquitetura. É verdade. Justíssimo. Além do enxame de mosquitos, que é a quantidade de eventos e N eventos que você pode acabar fazendo num processo desse, tem a questão do rollback. Bem lembrado. Boa. Só outro risco também que eu acho que entra ali no ponto difícil de saber quando o fluxo terminou, que é quando você tem muitos serviços, aí o sistema vira uma bagunça, né? Porque daí você não sabe quem que está emitindo evento, quem está consumindo, você tem 30, 40 serviços emitindo evento, consumindo, e você não tem um fluxo mental, vamos dizer assim, muito fácil de entender. Você tem que ir adivinhando quem que está consumindo, sabe? Porque como é um evento não é muito linear, Uhum. é muito fácil de se perder quando o número de serviço e evento é É muito muito. grande. Isso também é um risco. É, eu acho que isso é um cuidado, né? Não deixar crescer tanto. Por que está crescendo tanto, né? E aí, para fechar a arquitetura orientada a eventos, para a gente poder falar do capítulo 16, do baseado em espaço, é as características, né, que chamam mais atenção. Então, capacidade de evolução, capacidade de respostas, e aí a questão da escalabilidade, tolerância a falhas, porque se falhou, vamos supor, falhei em o processamento. Ele não está impactando o fluxo completo, salvo se não foi o primeiro, né? Mas enfim. Boas, facilidade de implantação, porque eu tenho aqueles os seus sistemas separadinhos e fazendo o que ele precisa, questão da elasticidade. Aí os pontos fracos é a questão de simplicidade. Não é um fluxo tão simples para se trabalhar. Se eu preciso fazer alterações ali. A gente já viu a questões de contrato, que não dá para. Tem um acoplamento aí de contrato, sendo que
Eu não falei, mas no próprio capítulo ele fala para os tipos que você pode fazer de evento, que pode ser só por ID ou ele pode ter o payload completo. Depois vocês deem uma olhada nisso que eu achei bem interessante. Mas isso ajuda bastante na questão da, da própria estrutura, em o sistema acabar se resolvendo, né? E a questão de facilidade de testes. Ah, valeu, Luan. Até a próxima. E a questão da facilidade dos testes. Não é tão fácil você fazer um teste de um fluxo completo. E aí fica essa questão, né? Quando os benefícios do assincronismo justificam essa complexidade? Será que, porque até no mesmo no livro e nos vídeos do autor ele fala por conta desse boom dos microserviços, né? Todo mundo quis, não, se é microserviços, vamos fazer tudo orientado a eventos, né? E aí, ao mesmo tempo, será que o que você precisa resolver precisa ser orientado a eventos? Então, fica sempre o questionamento, né? Quais são os trade-offs? O que a gente abre mão para ter? Quais são as características que eu estou querendo preservar e o que eu estou abrindo mão? E se realmente é necessário? É aquela mesma história. Será que não é uma bazuca para um mosquito? Então tem esse ponto. E aí, gente, a gente vai para o último, que é o baseado em espaço. E o baseado em espaço, ele vai falar na questão de quando o banco ele vira gargalo ali na sua arquitetura. Vocês conseguiram ler esse capítulo? Ou vocês se perderam no mundo do orientado a eventos? Nesse capítulo ele vai falar, né? Quando o banco ele vira gargalo. E aí, o que fazer quando o banco vira gargalo? Você se perdeu, Rê? Eu estava tentando pensar em situações que eu já vi esse tipo de arquitetura, né, baseada em espaço. E os problemas que também essa arquitetura pode dar. Então, a intenção dessa arquitetura é, vamos supor, as aplicações começam a ler muito aquele banco, muito, muito, e o banco começa a estourar e começa a não conseguir responder. Então, quais seriam boas maneiras de eu tentar resolver isso? Então, eu coloco uma camada como de uma infraestrutura virtualizada que consiga fazer os registros no banco, mas eu começo a trabalhar em memória, que nada mais é que começar a trabalhar em cache. Então, as próprias aplicações, e aí eu vou até passar já para o próximo, que vai estar mais claro, que eu tenho as unidades de processamento separadas, elas vão ter o seu processamento local, ela vai ter a sua própria memória em cache, e aí ela vai conseguir responder mais rapidamente, não necessariamente tendo que consultar o banco. Eu tenho uma infraestrutura virtualizada que vai fazer o quê? Vai fazer a sincronização com o banco, para que as unidades de processamento tenham as informações atualizadas. Então, essa é a ideia de que eu tenho a unidade de processamento, ele tem ali o seu cache, e quando ela precisar, ela se atualiza com o banco através dessa camada aí, vamos supor, de proteção com o banco, né? Que fica uma camada entre a unidade e entre o banco. Só que, como os outros capítulos, eu sempre penso o seguinte: beleza, mas quais são os problemas que eu posso ter nesse tipo de arquitetura? Eita. E aí eu pergunto para vocês, lendo esse capítulo, né? E ele também vai falar sobre quais são os principais problemas. Mas pensando assim na vivência, você tem uma aplicação dessa que ela tá ali se ela pega a memória, guarda a memória em cache, ela não tem essa informação de forma síncrona com o banco para saber exatamente o que está ali a informação no banco. Porque concorda comigo que se eu tenho várias unidades de processamento e elas têm esse cache,
significa que pode acontecer uma desincronia de informação. Às vezes ela pode estar trabalhando com uma informação que não necessariamente seja a mesma que está registrada naquele momento no banco. E aí, gente, o que vocês acham disso? Falem comigo. Já trabalharam com sistema de cash que tem muitos serviços trabalhando nesses mesmos bancos e com vários caches distribuídos? Eu nunca trabalhei, mas me parece algo complexo e caro em termos de processamento, né? Você pensando num alto número de informações em cache, em vez de persistir no banco, o gargalo passa a se tornar financeiro. Sim, é muito caro. Questão de inconsistência de dados, é isso aí. E como que trabalhar essas inconsistências, né? Mas eu acho que antes de falar de trabalhar inconsistências, é que a gente pensar na característica do próprio, do próprio serviço. O quão, o quão muda esses dados desse banco? Porque eu vou ter uma latência de conversa para essa infraestrutura virtualizada se atualizar com os dados. Mas será que se esse banco ele for mais estável, não seria uma solução boa? Um banco que não muda muito a informação. Um exemplo que eu estava pensando é um sistema que até eu trabalhei um tempo atrás, que ele fazia verificava, eu tinha uma camada de usuários e os usuários eles tinham um perfil. E esse perfil estabelecia o que ele podia acessar ou não. E esse perfil não era uma coisa que mudava muito facilmente. Então, olhando para esse sistema, e eu tinha muita gente utilizando, então eu precisava de uma resposta rápida. Não dava, senão eu ia acabar, como a gente fala, batendo muito no banco de dados. Então, um sistema de cache nesse daí, ele fazia sentido, porque o banco, ele era mais estável. Fala aí, Renato. Opa, Jaque, tá me escutando direitinho? Sim, sim. Boa noite. Bacana. Boa noite, pessoal. Aqui eu estou num projeto onde a gente utiliza essa parte de distribuição, né? A gente tem ali um Lakehouse e com Elastic e um Redis, né? Boa. E aí a gente tem alguns gargalos, né? Por que que a gente utiliza esse tipo de estrutura aqui? Porque a gente é uma API pública de dados públicos, né? De transparência. Então, a gente tem uma grande demanda, né? Não só nos sistemas aqui internos, mas também dos usuários de outros sistemas que utilizam os nossos dados. E aí, para ter essa agilidade, a gente construiu essa estrutura, né? A parte do Redis ali, fazendo a parte do index, né, do identificador, para a parte do Elastic, onde tem os armazenamentos dos dados, né? E aí, como funciona? Sempre há uma carga na primeira requisição desses dados para atualizar o Elastic. Ele compara essa parte dos dados, nós temos os hashes em banco, né? Então, colocamos ali no banco um hash de verificação, que é um hash de todos os dados únicos, né, de cada linha, e ele verifica se teve uma mudança. Se tiver, ele faz essa carga, né? A gente foi para esse ponto porque, de primeira, a gente fazia um job com essa atualização de carga única, mas era muito denso. Então, você atualizar um Elastic na madrugada com vários dados, então, realmente era muito recurso. E aí, agora, a gente fez esses jobs, né, separados, né, então, essas verificações, e agora estão surtindo mais efeitos. Então, a cada requisição, ele dispara essa atualização, né? Então, caso tenha ali uma divergência, ele vai e faz essa atualização, caso não, ele fica utilizando ali o Elastic. Então, acredito que um dos grandes pontos que a gente tem e está se adequando e melhorando é justamente esse excesso de carga de volume muito grande de dados. Então, para ter um sistema como esse, né, de cacheamento e essa parte, esse é um dos grandes problemas, é como você estrutura para não ter essa disparidade de dados, né? Então, Sim. realmente vai ter esse delay, né? Principalmente que a gente é um D-1, né? Então, já tem um delay de dados, e aí você já tem mais um delay entre o banco e o Elastic. Então, esse é um grande gargalo que a gente está resolvendo e fez pequenos jobs, né, para poder
não sobrecarregar a infraestrutura, né, que também é um dos grandes pontos. Caramba, que legal. Bem desafiador. E ainda trabalha com D-1. Caramba, que legal, que interessante. E aí, um dos problemas que vocês já colocaram aqui é a questão da inconsistência. Eu coloquei que pode acontecer. Então, é um risco que a gente está tomando ali. Eu vou ganhar em tempo de resposta, mas ao mesmo tempo eu posso rolar uma inconsistência. Então, se eu tiver, e aí recomendo vocês assistirem o vídeo lá do autor, que eu achei bem legal. Que ele coloca assim: se você está num sistema que precisa ter uma alta fidelidade dos dados, bem, talvez a arquitetura baseada em espaço não é uma boa solução para você. Porque você pode lidar aí com a questão de, de sincronia, né? Ou inconsistência. E os tópicos, né? A gente já levantou, vocês já mataram, a gente já matou a charada, né? Consumo de memória, vai ficar caro pra caramba isso daí, dependendo do tamanho do serviço. Tem a questão do tempo de sincronização, tem a questão da consistência dos dados, tem a questão da colisões dos dados, que é aquele caso ali, fiz uma operação pensando que o saldo era tanto, mas o saldo é outro. Poxa, será então que o sistema de saldo, de saque e saldo, é legal baseado em espaço? Eu acho que não seria aí uma melhor solução. Em características, ele é particionado, o particionamento dele é principalmente técnico, e os times que mais casam com isso são os especializados podem fazer sentido, times de subsistemas complexos de plataformas e os enablers, né? São os habilitadores. E partindo para o nosso penúltimo slide, quais são os pontos fortes, né? Então, elasticidade, escalabilidade, responsividade, responde muito rápido. Oi, Gabriel, tô falando muito rápido, gente? Pode falar. Você quer voltar em É algum mais ponto? uma. É que eu não tinha visto você com a mão levantada, perdão. Na verdade, tem como botar dois slides, já fazendo por favor? Eita! Então corri muito. Pronto. Minha dúvida é sobre essa tal da inconsistência aí. O lock de dados no banco de dados aí não ia resolver? Fazer tanto um lock pessimista quanto um otimista não resolver esse problema? A questão aqui é que ele estava com a informação em cache desatualizada. Tá, Não entendi. passou por o tempo, não passou aqui ainda para fazer atualização, entendeu? Para sincronizar. Ele estava com a informação no cache. Entendi. Então, no caso, seria um dado não inválido, né, mas seria uma inconsistência ali na hora do cache, né? Seria. Isso. E assim, Entendi. aconteceu ao mesmo tempo, em duas instâncias diferentes. As duas instâncias tinham a mesma informação de estoque. Entendeu? Uhum, E aí, entendi. quando vou fazer a sincronia com o banco, aí vai gerar inconsistência. Entendi. Realmente complicados. Por isso que talvez esse sistema não seria legal baseado em espaço. Sim, por causa desse comportamento de sempre estar editando o O, mesmo registro e ex- também precisar de dados consistentes, né? Exatamente. Então, se fosse um sistema mais consultivo, e aí por isso eu tinha dado aquele exemplo de que eu tenho os meus usuários que têm perfis estabelecidos, que não tem muita mudança, então é muito mais, quero só consultar a informação, cache trabalha bem. Agora, se eu preciso ficar transacionando muito, talvez cache não seja a melhor solução. Sim, entendi. Beleza, obrigado. Delfino? Deixa eu fazer uma pergunta. A gente está seguindo a linha do cache, mas aí se eu optasse por fazer dois bancos, um banco de leitura apenas e um banco de escrita, como que seria o trade-off em termos de custo
é, de manter uma consistência de dados e de redução de gargalo. E pensando que o banco secundário ele poderia ser utilizado também como uma redundância caso um banco caísse, sabe? Geralmente o segundo banco ele é um sistema de réplica, né? Que você estabelece somente para leitura. Uhum. Eu tô Mas pensando, peraí. Bom, eu tenho dois bancos, então eu tenho o primeiro que eu reduzo, né? Então, e outra, você pode também trabalhar com a questão do TTL, do cache ser bem pequeno. sim. É uma possibilidade. Eu falo isso porque eu tava vendo um desafio daquele Arcfly que a gente tava vendo semana passada. Aham, Eu levei para um colega do trabalho meu, né? E ele, cara, ele fez uma solução muito mais complexa, assim, pensando Era um gateway de pagamento, mas ele falou, cara, vou pensar nisso daqui como se fosse uma parada de Black Friday. Aí ele aham. trouxe esse sistema de redundância, ele falou, cara, vou botar um Cassandra aqui pra escrito, um MongoDB. Aí eu fiquei pensando assim, ele falou, cara, isso daqui ficaria muito caro, mas seria o mais resiliente possível que poderia ser, que impediria qualquer tipo de gargalo numa arquitetura de uma promoção, um acesso simultâneo muito intenso e que exige uma alta consistência de dados. Aí eu fiquei em dúvida porque o que você fez aí é bem parecido, só que é dentro do cachê, não é dentro de um banco novo. E eu fiquei Isso. pensando, né? O que seria. Claro que existem situações e situações, mas assim, pensando em trade-off, o que que a gente teria perdendo utilizando um banco de réplica ao invés de um cachê? É porque aqui acaba sendo mais barato. Não, mais barato não, ele acaba sendo mais caro também. Tô pensando, cara. Então, eu acho que o ponto tá em qual que é a característica do seu serviço. Se ele tem uma característica mais transacional, o serviço de cache talvez não funcione muito bem. Mas eu também tenho que levar em consideração a quantidade de chamadas que eu tenho nesse sistema. Eu acho que tem Uhum. várias características para serem levantadas, sabe? Não consigo te responder assim tão prontamente. É uma coisa muito específica, né? É. Mas eu acho que você tem que colocar isso lá no Discord pra gente discutir lá. E Beleza. refletir com Eu mais vou, eu vou carinho. colocar o micro desafio e vou colocar o Ah, esquema que ele desenhou comigo. E aí a gente pode pensar sobre. beleza, fechado. Entendeu? Bom, aí eu já passei por essa parte da governança e dos times. Ficou claro essa parte, né? Particionamento técnico, governança, o tipo de governança, a gente está falando sobre consistência dos dados. E aí, a tela que eu gosto, que é a parte das principais características. Então, pontos fortes, elasticidade, escalabilidade e expressividade, boas características de capacidade de manutenção, facilidade de implantação e capacidade de evolução, e pontos fracos, simplicidade, facilidade de testes. Por quê? Por causa do cache, porque os dados não são tão fidedignos, né? Não posso confiar tanto. Por isso que características mais consultivas respondem melhor. E o custo de ter todos esses caches ali, dependendo de quantidade de instâncias que eu tenho. E aí, quanto essa complexidade realmente vale a pena? E eu fico pensando realmente naquele sistema de consulta de perfis. Eu preciso garantir que as pessoas consigam logar rapidamente. E como eu tenho pouca mudança nos tipos de perfis que ela tem, pouquíssimas mesmo, então o sistema de cache tá, que tinha um rediz ali para tentar satisfazer isso daí. E agora, né? Baseado em serviços, simplicidade mais domínio, orientada a eventos, desacoplamento e assincronismo, baseada em espaço, escala e elasticidade. Não, a gente nunca vai partir do estilo arquitetural. A gente sempre vai partir do problema que eu quero resolver
e saber qual é o que casa mais facilmente. Ou que é o menos pior, que nem os autores falam. E, gente, bom, antes disso, né? Alguma pergunta, alguma consideração? Gostaram desses capítulos? Abram o coração. Deu uma bom boom na cabeça, né? Eu me senti assim. E aí, boom na cabeça mesmo. Deu bastante. Olha, mas foi bom, eu gostei. E para o nosso próximo encontro, a gente vai ter os capítulos 17, 18, 19 e 20. E a gente vai finalizar os estilos arquiteturais. Neles, a gente vai ter o microserviços, que eu tô esperançosa para ver como que ele trata microserviços aqui, para ver se o que eu fiz até agora no meu trabalho eu fiz certo. Brincadeira. Eu acho que fiz, né? Lembra que o risco é compartilhado, né? Não é só eu que faço, é eu e o time. Então deve estar certo. Então só faltam esses capítulos para a gente fechar. O nosso próximo encontro, se eu não me engano, o famoso microserviços vai chegar. Se eu não me engano, está para setembro. Dia 2 de setembro. Tem um espacinho, principalmente porque são quatro capítulos de arquitetura também. E depois a gente vai ter só mais um outro encontro para finalizar a parte falando sobre habilidades sociais. Que desde o começo nós falamos que é importante um arquiteto ou uma arquiteta ter. Passamos da metade do livro, hein? Parabéns, gente. É isso, é sobre isso. Finalizar mais um livro para a gente escolher outro. Bom, quero agradecer, muito obrigada. Vamos continuar essa conversa lá no Discord. Coloquem os cases. Vamos ver se tem outras arquiteturas que podem ser aplicadas. Usem lá o Artlify do Carlos. Vamos ver o que a gente pode explorar mais. Porque a arquitetura a gente se aprende na prática e, infelizmente, na vida, assim, eu acho que é difícil você ter tantas oportunidades de escolher uma arquitetura. Você acaba trabalhando em arquiteturas que já foram pensadas. Mas eu acho que é um baita app que o Carlos fez, então participem. Pessoal, as gravações ficam lá no YouTube. E muito obrigada de verdade. Todos os nossos links estão lá no nosso site leitura.dev. E bora continuar essa conversa pelo Discord. Obrigada por hoje.